bacana a gente perceber o quanto é importante a gente estar juntos, mesmo com os atritos, né. Quero saber de vocês. Vocês querem comentar alguma coisa antes nós passarmos para o outro? Que aí depois eu vou fazer um apanhado geral de todos os 2 vídeos. Alguém quer comentar, pode abrir o microfone, comentar alguma coisa. Quem quiser comentar, pode levantar a mãozinha aí que a gente vai fazer a fila aí para todo mundo falar, para todo mundo ficar à vontade, tá bom? E, ó, a Fabrícia colocou aí, né? Apesar das diferenças, temos objetivos em comum, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem muito disso no vídeo do Porco Espinho, né? Vou colocar aqui esse outro vídeo, prestem bem atenção, esse é bem impactante, ele é bem forte, pelo menos para mim, ele é bem forte e tentem refletir um pouco e tragam aí as informações que passam pela cabeça de vocês. Aí levantem a mãozinha depois para a gente conversar. Esse aí é realmente impactante, né? A Vilma colocou aqui, isso nos lembra a fala dos nossos ancestrais, dizendo: ninguém é igual a você. O Rodrigo colocou: ninguém sobrevive sozinho. Nós sempre precisamos de alguém para nos completar, mesmo com diferenças. Fantástico, é isso mesmo. Seja bem-vinda, Marlene. Bom dia, Angélica. Alguém que quiser comentar aqui esse outro vídeo, levanta a mão aí que a gente já vai colocar a fila e a
a Josi vai comentar, depois eu vou comentar um pouco. A gente vai fazer um bate-papo bem bacana. Bom dia, Dulce. A gente vai fazer um bate-papo bem bacana sobre esse vídeo aqui para a gente iniciar esse nosso sábado aqui com força total. Vai lá, Josi. Então, é bem impactante tanto um quanto o outro, né? Tanto é que a gente optou por trazer os dois, porque os dois têm muito, muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? Aqui, vou ler o comentário da Fabrícia. Somos capazes de destruir nossa segurança por uma ideia de pessoa que queremos ao nosso lado, para não ficarmos sozinhos. E é bem isso, né? O primeiro, lá do Porco Espinho, eu vou fazer um apanhado geral aqui, e vocês podem estar comentando também, pode levantar a mão. Aqui é uma roda de conversa, né? Eu venho da educação infantil, então a gente faz aquela roda de conversa, onde todo mundo tem a sua vez de falar. Então, eu gosto muito dessa técnica, porque a gente parece que fica mais próximo, né? A gente consegue se entender melhor. A questão ali do porco-espinho, né? Tem os nossos temperamentos, né? Eu sempre falo sobre os temperamentos, que é o jeitinho de funcionar de cada um. E cada um tem algo que não são as nossas limitações. Então, muitas vezes, as nossas limitações impactam no nosso dia a dia, nos limitam mesmo nos nossos relacionamentos, que são os nossos espinhos. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar, né? A equilibrar. Assim como os porcos espinhos, eles aprenderam a manter uma certa distância para não se machucar tanto, aprender a conviver e entenderam que se ficarem juntos, eles iriam sobreviver, né? Eles precisavam daquele calor para poder sobreviver. Então a gente também, todos nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Né? Cada um de nós é único, é um ser singular. Então, cada um de nós precisamos entender o outro, saber como eu funciono e também entender como o outro funciona, para ir assim equilibrando e assim como os porcos espinhos entenderem como se aconchegar sem ferir o outro. E o segundo vídeo, né, tão impactante quanto, a princípio é igual quando a gente se apaixona, né? A gente conhece aquela pessoa não tem defeito nenhum, né? E aí ele se apaixona, né? Ela abraçou aquela imagem que ele criou, e depois de um certo tempo a gente começa a ver os defeitos, né? É assim mesmo, né? A gente começa a perceber, poxa, aquela pessoa ali não faz isso, não tem aquilo, tem esse defeito, tem aquele outro. Por quê? Por causa dos temperamentos e também por conta de que a gente vai convivendo mais com ela, a gente vai percebendo mais os defeitos, né? Então a gente começa eu digo assim, ó, que os relacionamentos, quando a gente se apaixona, é como se a gente colocasse, como a gente fica tão grudadinho, a gente como se colocasse a mão assim, ó, no nariz. Né? Vocês tentam aí em casa, coloca a mão no nariz, você não consegue enxergar a mão direito. Depois de um certo tempo de convivência, você vai afastando um pouco essa mão. E você vai vendo que tem ranhuras, tem calos, tem várias coisas que você não via antes. Então, você se afasta um pouco e você começa a ver alguns defeitos, né? Algumas limitações dessa pessoa. E aí, como naquele vídeo, ela começa a querer transformar aquela pessoa. Não, você tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. Como assim você não é aquilo tudo? Né? Então, começa a querer que aquela pessoa se transforme, só que, enquanto você faz isso, outras áreas vão minando e o seu relacionamento também. Então, ou você aceita a pessoa do jeito que ela é, claro que a gente também evolui, a gente conversando, a gente se entende e a gente consegue mudar muitas coisas, tanto o meu pensamento quanto o do outro. Né? Então, esse equilíbrio a gente vai falar muito hoje. Tá? Não vou antecipar, né, Josh? Nós temos muita coisa para a gente conversar hoje aqui. De fato, vai ser uma master fantástica, porque esse tema é um tema que se conecta com todos os outros temas, né? Com todas as outras engrenagens. A gente fala de relacionamentos no plural.
Então, são relacionamentos matrimoniais, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos com o dinheiro, relacionamentos com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o filho, com Deus, consigo mesmo. Ou seja, são vários os relacionamentos que você possui, direta ou indiretamente, dentro da sua vida, né? E eu anotei bastante coisa aqui para a gente falar sobre esses vídeos. A questão, o primeiro vídeo, por exemplo, do porco espinho. É um vídeo assim que eu estou numa trajetória de transformação há aproximadamente 6, 7 anos. E quando a gente se depara com esses choques de realidade, num simples vídeo você identifica tanta coisa que para você foi recebível, né? Foi recepcionado de uma forma não tão boa. Assim como também como foi dado de uma forma não tão boa também, você consegue, eu pelo menos consigo entender o tanto de espinhos que eu já deixei em outras pessoas e o tanto de espinhos que outras pessoas já deixaram em mim. Só que nessa trajetória de transformação eu também entendi a palavra da ressignificação, né? O conceito da palavra ressignificação. Então, trauma ou esses espinhos não é o que o mundo me entregou, ou as pessoas, os espinhos que as pessoas me entregaram, mas é o que eu faço com aqueles espinhos é que vai fazer a diferença na minha caminhada, na minha trajetória. Já comentei várias vezes aqui que eu tive um esforço muito grande para ressignificar o fato de eu ter sido adotado, por exemplo. E quando eu revisito isso, isso é transformador para mim, porque isso lá atrás eram não só um espinho, como vários espinhos. Eu imagino que aqui, na nossa conversa aqui com a Fabrícia, com o Thiago Azevedo, com a Vilma, Carla, Marlene, Angélica, Dulce, talvez vocês tenham aí espinhos que ainda estejam sendo carregados aí ao longo dessa trajetória e pode ser que hoje a gente consiga ajudar você aqui a destravar alguns desses espinhos. E sobre o vídeo o segundo vídeo, né? Eu separei o seguinte, né? Eu fui segmentando o vídeo, né? Tem um esforço inicial muito forte, onde ele tem que tirar uma estaca do chão para erguer, ou seja, na minha visão, aquilo ali foi uma construção que ele já começou a fazer. Ou seja, é muito comum a gente, quando se relaciona com uma pessoa, seja de um relacionamento amoroso, seja de uma amizade pessoal, amizade de trabalho, é muito comum você construir na sua mente como é que você quer que aquela relação aconteça, né? E aí é o momento em que ele vai começar ali a lapidar aquela escultura, né? Que na visão dele era o sonho dele, a vontade dele, o desejo dele. E ele consegue chegar naquele objetivo, né? É tanto que ele abraça como um sinal de conquista. Normalmente a gente faz isso. Eu até faço uma comparação rápida ao efeito de Dunning-Kruger, né? Que a gente, quando não tem conhecimento de alguma coisa, a gente estuda um pouquinho e acha que sabe muito daquela coisa. E aí depois realmente a gente tem uma curva de aprendizado, onde a gente cai, entende que a gente não sabia nada, e então é que a gente sabe, vai começar realmente a descobrir algo mais profundo sobre aquilo. E os relacionamentos interpessoais são exatamente assim. A gente conhece uma pessoa e pela fisionomia dela, pela forma como ela se veste, a gente acaba criando pré-julgamentos, alguns positivos, outros mais negativos, mas é isso que acontece. E ao longo de uma caminhada é que a gente vai conseguindo identificar, compreender, saber os espinhos daquela pessoa, de repente as virtudes daquela pessoa também. E aí, como eu comentei, vem a paixão inicial, mas aí depois vem a conquista, e aí daqui a pouco a gente começa a ver aquela relação com outros olhos. É aquele momento em que ele para e olha e diz assim, não, mas dá para ajustar mais um pedacinho, dá uma porradinha, dá para ajustar mais um pedacinho, dá outra porradinha, e vai ajustando e vai dando porrada. Só que essas porradas, ou esses toques, ou essas tentativas de transformação no outro, vocês começaram a perceber que ele estava começando a destruir o próprio mundo dele. Então,
A Josi provavelmente vai falar muito sobre equilíbrio aqui, e essa é uma coisa que eu tenho estudado recentemente, né, que o que a gente consegue enxergar de defeito no outro, muitas vezes é o espelho do nosso defeito no outro. Não é o defeito efetivamente do outro. E quando eu comecei a olhar o mundo desse jeito, você parece que tem um sentimento de quebra. Você parece que chega um momento que você parece que não é mais você, porque, caramba, se eu só consigo enxergar no outro o defeito que eu acho que é do outro, mas é meu no outro, aí você começa a voltar para você mesmo. Então isso também é muito reflexivo. Mas vamos lá. Novamente, sejam bem-vindos aqui. Nós vamos falar hoje sobre a engrenagem dos relacionamentos, a engrenagem que conecta todas as outras engrenagens, tá? E eu gostaria que vocês dissessem aí pra gente, como de costume, como é que foi a semana de vocês, como que foi a sexta-feira, dormiram bem, acordaram aí dispostos, acordaram cansados, não dormiram, estão prontos aí para um sábado extraordinário com início nessa nossa máquina da prosperidade? Coloquem aqui no chat pra gente ir interagindo, pra gente sentir essa energia de vocês, tá bom? Então, novamente, sejam bem-vindos. Hoje é o último dia de janeiro, né? A gente está aqui iniciando e encerrando as boas-vindas de um novo ano, de um novo ciclo, de novas conquistas, de novos desafios, mas já se passaram aí um mês. Então, 1/12 do ano já se passou. Para muita gente, o ano ainda nem começou. Para muita gente, o ano já começou mesmo antes de terminar 2025. E essa provocação que a gente deixa aqui para você, né? Como é que você está enxergando o seu ano? Ó, sábado com mais uma rodada de exames e consultas. Oi, parabéns, a Fabrícia está com a engrenagem da saúde aí, ó, rodando a todo vapor. 2 semanas e meia de exercícios diários, olha aí. Ó, sábado de exame aqui também, olha aí, ó. Fabrícia aqui em Manaus e a Carla lá em São Paulo, as duas com esse objetivo aí da engrenagem da saúde ser rodando perfeitamente. Então, parabéns para vocês. Aqui é o nosso espaço para vocês interagirem, para vocês falarem à vontade, perguntarem, tragam as suas dores, tragam os seus desafios aqui para a gente, tanto aqui quanto no nosso grupo. A Dulce levantou a mão, pode ficar à vontade, Dulce. Bom dia, gente, tudo bem? Com grande felicidade que nós estamos aqui, eu e o Rodrigo. Essa semana foi uma semana de muitas rupturas, né, na nossa vida. A gente conseguiu finalmente alugar um imóvel mais próximo do meu trabalho, mais próximo da escola da Maria Júlia, porque para a gente era um desejo muito ardente que ela estudasse numa escola cívico-militar, de frente com o hospital que eu trabalho, e Deus nos permitiu isso, né? Então, nós rezamos muito por essa oportunidade, e graças a Deus as portas foram abertas. Ontem nós conseguimos alugar a nossa casa, né? A minha casa é própria. Então, assim, é um ganho muito grande, porque eu queria uma pessoa que tomasse conta da minha casa como se fosse eu, porque já foi tão difícil, né? Então, assim, essa casa foi conquistada com quando ninguém achava, parecia que eu era louca de estar nessa região. Então, assim, Pacatuba para mim, aqui em Fortaleza, Ceará, né? Então, é um lugar muito maravilhoso, onde a gente conquistou muita coisa juntos, eu e o Rodrigo. A nossa filha foi gerada aqui, então, assim, tem um laço afetivo, né? Então, a gente vem aí de 8 anos, né, amor? De muita luta, de muita superação. Quando você fala assim, eu fico emocionada, porque é muita coisa que a gente já passou. E hoje, a gente vê a maturidade do nosso relacionamento se concretizando em grandes coisas. Então, assim, não tinha como eu digitar, eu tinha que realmente compartilhar com vocês. Então, assim, final de semana passado, para você ter noção, eu tinha aula de pós-graduação, porque eu estou fazendo um curso que eu queria muito. Rodrigo estava com Maria Júlia, ele de casa aqui assistindo, e eu assistindo do celular. Então, assim, a gente não para por conta de qualquer empecilho.
só algum motivo de saúde realmente físico que possa nos parar. Então a gente reza muito, né? Pedindo a Deus que Deus nos garanta realmente a felicidade de acordar. Estamos cansados? Estamos, mas o propósito é muito maior. E, Jorge, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade, por esse divisor, sabe? Eu tenho 22 anos de área, né? Então, assim, eu sou especialista em saúde coletiva, em redes hospitalares e clínicas. Então, assim, eu já venho aí com uma bagagem que, impressionantemente, eu todo dia aprendo algo e eu busco muito conhecimento. Então, assim, estar aqui hoje é uma oportunidade de, nossa, muito surreal, assim, é um diamante que você nos presenteou. Então, eu queria lhe agradecer. Eu não tinha ainda falado com você, tinha falado com a Angélica, também, que é uma querida, mas, assim, eu lhe agradeço por essa oportunidade. E acredito, eu estou aqui com o meu organizer, porque eu sou aquela que gosta de escrever um monte de post-it, de pijama. Não vou me mostrar, porque não quero assustar ninguém hoje. Mas nós estamos aqui. Então, o Rodrigo acordou cedo, fez o nosso café, preparou o pão, me chamou na hora, porque a gente acorda 4h40 da manhã todos os dias para iniciar a nossa rotina. Então, eu não tenho desculpas, eu realmente é o ano da graça, é o ano da prosperidade. Você ter nos presenteado isso, você não tem noção do bem que você está fazendo para esse casal que quer sair da bolha, porque esse ano nós iremos sair da bolha. Uhul! Nossa, Dulce, todos nós ficamos emocionados aqui agora. Obrigado, parabéns Eu tô por aqui chorando. chorando de alegria, né? Parabéns pela decisão de você estar aí com nosso querido amigo Rodrigo, de estar engrandecendo esse seu lar, essa sua casa, esse matrimônio que você comentou aí de que já tem 8 anos, né? E realmente esse seu depoimento aqui com certeza fortalece muito o nosso sábado. Muitas pessoas aqui vão receber isso daqui como uma motivação. E a gente sabe que a vida ela não é fácil. Ó, 9 anos esse ano. A vida ela não é fácil. Eu não gosto muito de colocar esses rótulos de fácil e difícil, né? Mas com esse apoio que a gente pode ter aqui, ó, você acabou de falar de Fortaleza, a Carla está em São Paulo, o Thiago está em Porto Velho, eu estou em Manaus, a Fabrícia está em Manaus, a Angélica está no Rio, a Josi está lá em Santa Catarina, a Isabela não sei onde está, a Vilma está lá no Mato Grosso. Ou seja, a gente consegue se conectar aqui usando essa tecnologia, cada um em comum unidade, como a Sandra e a Josi gostam de dizer, né? Uma comum unidade, nós temos uma única unidade aqui. O nosso objetivo é termos uma única linguagem também, unidade em linguagem. E o objetivo é esse, é que a gente consiga se fortalecer cada vez mais para que a gente consiga alcançar o que todos nós queremos aqui, que é a prosperidade. Prosperidade na área da saúde, prosperidade na área das finanças, prosperidade na área dos relacionamentos, prosperidade na fé. Né? Então, é isso que você trouxe aqui para a gente. É de grande valia aqui para todos nós, para que a gente possa se inspirar ainda mais e trazer mais e melhores conteúdos aqui para que a gente consiga engrandecer ainda mais a vida de vocês e assim a gente também está se engrandecendo, tá bom? Parabéns por ter compartilhado esse depoimento e vamos continuar aqui que ainda tem muita coisa, o ano só está começando, como a gente conversou, né? Então, vencedores e vencedoras, esse ano nós estamos entregando aqui, esse ano não, esse mês nós estamos entregando o Planner da Prosperidade. A gente já compartilhou aí com todos os nossos assinantes da nossa comunidade Máquina. É um planner realmente muito robusto. Inclusive, quem aí já começou a preencher o planner, escreve aí, eu já comecei. Quem está no meio da construção do planner, escreve aí. Quem já está finalizando o mês de janeiro, escreve aí, porque são
são 4 documentos iniciais só para janeiro. Então tem muita coisa para ser feita. Mas deixa aí o teu relato aí. E agora, em janeiro, a gente está aqui no Sistema de Calibragem da Prosperidade, onde a gente está entregando para vocês o que nós entendemos como sendo a calibragem de cada engrenagem, para que cada engrenagem rode em sua plena potência, para que, então, o conjunto rode a sua melhor versão, né? Essa é uma nomenclatura que a gente tem trazido aqui, porque todos nós somos máquinas da prosperidade e trabalhamos com essas engrenagens. Então, tirem as suas dúvidas, fiquem à vontade, tirem as suas dúvidas tanto durante, ao final da nossa apresentação, no meio, não tem problema, tá bom? Nosso time está aqui exatamente para isso. E seja um canal de transformação e bênção na vida de alguém ainda hoje. Compartilha, pega esse link dessa master aqui, compartilha com a pessoa que você acredita que está precisando evoluir, transformar a sua engrenagem de relacionamentos. Compartilha com o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo do futebol, o grupo do trabalho, o grupo... Compartilhe aí com quem você acredita que precisa de um pouco mais de conhecimento, informação e sabedoria para ter melhores relacionamentos e então ter um ano de prosperidade nos seus relacionamentos. Tá bom? Bom, como de costume, nós trazemos sempre uma inspiração para nos inspirarmos, para iniciarmos esse nosso sábado, né? E normalmente é uma inspiração da Bíblia. A gente tem aqui uma pessoa que é o nosso, vamos dizer assim, especialista nessa parte de inspirar as pessoas, e ele vai trazer aqui uma reflexão para que a gente possa iniciar esse nosso tema de hoje. Vai lá, Thiago, fica à vontade, Thiago Roberto. Bom dia, pessoal, estão me ouvindo bem? Tem uma obra aqui do lado, talvez saia algum som aí de bater de martelo, de pessoal conversando, mas vamos lá. A nossa máquina da prosperidade, né, tem as nossas engrenagens, a inspiração sempre é da sabedoria infinita que Deus tem na palavra. E na inspiração de hoje, aí no versículo para hoje, né, é um versículo de Provérbios, que fala que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida, que é Provérbios 4, 23, né? E a Masterclass de hoje, voltada para relacionamento, o coração é o ponto central, não só dos relacionamentos, mas para qualquer coisa na vida. E aí, eu separei 3 pontos principais que a gente precisa entender dentro dessa inspiração, dessa palavra, dessa sabedoria da Bíblia, tá? Pode apertar aí, Jorge, por favor. É o seguinte, esse versículo traz aí uma ideia central, né, de que relacionamentos nascem no coração, né? E aí, para a gente ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa ter um coração saudável. Não só saudável fisicamente, mas saudável, vamos dizer assim, no âmbito espiritual, no âmbito emocional. Mas o que é que isso tem a ver com o coração, né? Muita coisa, muita coisa. A gente precisa ter um cuidado importante e relevante quanto àquilo que a gente guarda no coração. Porque o coração é a chama que vai aquecer tudo na sua vida, seja para as emoções, para as ideias, para os relacionamentos, para o trabalho. E o primeiro ponto aqui, dessa ideia central, é de que o coração é o centro de comando da nossa vida, certo? Então, não é sobre fechar o coração na hora que você vai guardar o seu coração, proteger o seu coração, mas é sobre filtrar o que entra e o que sai do seu coração, porque já em outra palavra da Bíblia fala, né? Aquilo que você fala vem do seu coração. E o que o seu coração está cheio é de coisas boas ou de coisas ruins? O que o seu coração está preenchido, ele foi preenchido de algo que você se alimentou, de influências, de pensamentos, de sentimentos. E aí você precisa entender muito bem o que é que eu estou trazendo para o meu coração, o que é que eu estou alimentando o meu coração. Aí você precisa ter o filtro para você alimentar de forma correta o seu coração.
E aí você tem que estar atento ao quê? Ao seu redor, das influências que você tem na sua vida, né? Das pessoas que estão ao seu redor, dos ambientes que você frequenta, dos pensamentos que você alimenta e se tornam cada vez mais fortes, e os sentimentos. Tudo isso é uma forma de você guardar o seu coração, porque dele depende a sua vida. Então, se o seu coração está sendo alimentado por pensamentos, sentimentos, influências ruins, ele vai alimentar a sua vida de pensamentos, influências e sentimentos ruins. Então, você precisa ter a autoconsciência, o autoquestionamento, para perguntar a si mesmo: isso que está ao meu redor está alimentando meu coração de coisas boas ou de coisas ruins? A sua vida depende do seu coração. Então, torne ele uma máquina da prosperidade, fortificado, por filtros, para que ele alimente a sua vida de coisas boas, tá? E aí o gancho é, se sua vida, né, se a sua vida depende da saúde da sua fonte interna, quanto tempo você tem investido na manutenção dela? Né? Se o seu coração, se a sua vida depende do seu coração, quanto tempo você está utilizando e investindo para fazer a manutenção do seu coração? Certo? Segundo ponto, que é do seguinte, o fluxo da verdade, a comunicação e limites. Né? A gente trouxemos os vídeos aí do início que traz muito uma mensagem de limites. Só que muita gente entende errado a questão de colocar limites. E aí vem o seguinte, não é você colocar um muro, não é você se isolar, mas é você estabelecer cercas de proteção, para que você venha a colocar o limite ali que as pessoas não venham a ultrapassar e venham a influenciar você, venham a atrapalhar o seu coração. Porque a gente sabe, né? Todos nós sabemos. Se você não impõe limites para certas situações, você vai absorvendo várias coisas e um dia você vai explodir e isso faz mal, né? E o seu coração, que depende da sua vida, você tem que estabelecer essas cercas para proteger. Porque se você não coloca esses limites, né? Que essa proteção para o seu coração, a comunicação de você para você mesmo, ela não fica bacana. Então, você precisa ter muito bem claro na cabeça que você não pode deixar qualquer coisa entrar no seu coração. É igual na sua casa, né? A Dulce falou aí de casa, é igual a sua casa, Dulce. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa, não é verdade? Na porta, você vai impedir que alguém com um pensamento mau ou que venha fazer mal à sua família não entre. Então, no seu coração é do mesmo jeito. Na porta do seu coração, você vai ter que impor uma barreira, um filtro, uma porta, onde você só vai deixar entrar no seu coração só coisas boas, só pessoas boas, só ambientes, influências que vão fazer bem para o seu coração, porque a sua vida depende dele. Tá entendendo como é a analogia, pessoal? Tá fazendo sentido? E aí o gancho é, você não vai definir limites para controlar os outros, mas para governar a si mesmo. Que aí é uma frase que eu falo muito. Se você não governar a si mesmo, você vai ser governado pelos outros, vai ser governado pelo que os outros pensam, vai ser governado pelo que qualquer outra pessoa venha dizer para você. Então, governe a si mesmo, mas não controle os outros. Os limites é para você governar a si mesmo. E o terceiro ponto é construir relacionamentos de dentro para fora. É o mandamento de Jesus Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Só que muitas pessoas não olham pela visão correta esse mandamento. As pessoas começam a querer, né, a amar os outros. Só que para você amar os outros, você precisa amar a si próprio primeiro. Se você não se ama, você não vai amar os outros. Esse é o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ame a si próprio de tal maneira que você faça bem para a sua vida, que você impõe limites no seu coração, que você não deixa nada vir atrapalhar a sua vida. Você governa a si mesmo, dessa forma você consegue amar ao próximo com respeito, com fraternidade, com lealdade, com humildade. O mandamento de Jesus Cristo é sobre isso. E você construir os relacionamentos de dentro para fora é o que esse mandamento fala. Comece amando a si mesmo, que é interno, é dentro de você.
e aí você vai começar a amar, vamos dizer assim, da forma correta, amar ao próximo. Tá fazendo sentido, pessoal? Porque assim, antes de tentar consertar o vínculo com o outro, verifique se a sua conexão com você mesmo está correto, está limpo, está equilibrado. Você não vai conseguir amar os outros se você não ama a si mesmo. Isso é cuidar bem do seu coração para você ter relacionamentos saudáveis. Se você tem um relacionamento saudável consigo mesmo, você vai ter com as pessoas ao seu redor. Maravilha, Tiagão. Obrigado aí por mais essa inspiração que você traz para a gente, sempre com bastante sabedoria, com bastante apreço, né? Sempre com bastante afinco, bastante dedicação. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Vamos então aqui falar um pouquinho para quem ainda não conhece a comunidade, né, Máquina da Prosperidade, um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa visão, missão, nossos valores. Nossa visão é guiar pessoas a se tornarem integrais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. A nossa missão é transformar vidas por meio da clareza do propósito, de um método, de disciplina e desse ambiente que a comunidade Máquina da Prosperidade proporciona. Criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. Exatamente o que o Tiago trouxe aí para a gente da passagem bíblica, né? Para que você tenha uma transformação de dentro para fora. E os nossos valores: propósito acima da performance, verdade acima da aparência, processo acima da promessa, evolução acima da comparação, fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Então, a nossa comunidade ela foi muito cuidadosamente pensada e projetada para que você seja realmente o protagonista aqui dentro. O protagonista da sua vida, o protagonista do seu caminho, do seu propósito, dos seus objetivos e do seu legado. Beleza? E para quem já está aqui com a gente há mais tempo, já conhece essa matriz, mas eu explico sempre e trago sempre essa relevância aqui para dentro da nossa Master, porque a nossa Master não é só de conteúdo, não é só informação. Aqui a gente nosso objetivo é que você coloque em prática, no momento em que você está recebendo os insights, você já comece a estar colocando em prática as informações e a sabedoria na sua vida. Então, por isso, nós nomeamos carinhosamente essa matriz da prosperidade, uma matriz baseada na matriz de Eisenhower, onde eu já peço que você pegue aí o seu papel, sua caneta, o seu lápis, se tiver uma régua até melhor. Então faça aí num papel em branco esses quadrantes, né? O primeiro quadrante ali do faça agora, importante e urgente, o quadrante do agende e o quadrante do delegue e o quadrante do elimine. Organize isso no papel, porque à medida que você for recebendo as informações que nós vamos trazer aqui, que nós vamos compartilhar, você vai ter insights. Você vai pensar, poxa, isso daqui eu consigo fazer agora. Não, isso daqui eu vou agendar para fazer segunda-feira. Isso daqui eu vou delegar para fazer. Não, isso daqui eu tenho que eliminar da minha vida. Então você já vai anotando para que você comece o seu processo de transformação ainda dentro dessa masterclass. E não espere para daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a 2 dias, semana que vem. A gente sabe que no mundo conectado de hoje, a procrastinação ela é muito viva, né? Ela é muito atuante nas nossas vidas, né? Então, isso daqui é uma forma de você captar a informação e já entender o que você precisa fazer naquele momento que a informação foi recebida por você. Beleza? Então, faça isso, que eu tenho certeza que você colocando em prática essa matriz hoje, você vai ter as tarefas necessárias para que você possa ter uma evolução, uma transformação nos seus relacionamentos ainda nessa semana e ainda nesse final de semana. Beleza? Então, como eu já comentei, a nossa temática de hoje, a nossa masterclass de hoje vai tratar sobre a calibragem dos relacionamentos. E por que calibrar os relacionamentos? Né? É muito comum, a gente já trouxe aqui nas masters passadas, né? A gente trabalhou a calibragem da fé, nós trabalhamos a calibragem da saúde, tanto mental quanto física, nós trabalhamos a calibragem das finanças e agora estamos fechando aí o sistema de calibragem da prosperidade com a calibragem dos relacionamentos.
E nós vamos trazer aqui uma pessoa que é especialista em relacionamentos, que é líder da nossa engrenagem de relacionamentos da comunidade Máquina da Prosperidade. E com certeza vocês vão receber e absorver muito conhecimento com essa nossa fantástica parceira que a gente tem aqui, que é a Josilene. Josi, fica à vontade, passa tudo que você acredita que tem que passar aqui para essa nossa comunidade fantástica. E, mais uma vez, quem tiver dúvidas, algum comentário, levanta a mão que a gente organiza aqui para a gente fazer essa nossa comunicação de uma forma ainda mais organizada e mais produtiva. Josi, fica à vontade, obrigado, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Coisa boa ter a sala cheia, né? A gente poderia ficar por aqui só com a explicação ali do Tiago, os vídeos, e já estaria muito bem, né? Muitas chaves foram viradas, muitas fichas já caíram, muita coisa boa, né? E tem muito mais ainda. E a gente, como eu falei no início, aqui é uma roda de conversa, vocês podem levantar a mão, e agora a gente vai começar no conteúdo propriamente dito. Então, assim, ó, compartilhem novamente, vou pedir para vocês compartilharem esse link, porque é algo, hoje em dia, é algo muito importante em relacionamento. Está se perdendo essa arte de se relacionar. Por quê? Porque a gente está muito individualista, né? Então, compartilhem e a gente precisa aprender ou reaprender, né, a se relacionar. Nós somos seres sociais e precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas ao nosso redor de uma maneira positiva. Né? Então, por que calibrar os relacionamentos? Porque nenhum relacionamento ele adoece de repente. Ah, do nada aconteceu isso. Nada é do nada. Né? É que a gente vai protelando, a gente vai conseguindo, tá conseguindo respirar, está conseguindo fazer as coisas, está tudo certo. Vamos lá, vida que segue. Né? Então, ele vai perdendo o ajuste em silêncio. Então, às vezes a gente fica quietinho para não causar atrito, para não ter conversas difíceis, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, ele vai se desajustando ao longo do tempo, né? A gente cuida das finanças, cuida da saúde, fortalece a fé, né? E às vezes a gente esquece do relacionamento. E calibrar é perceber antes da ruptura, né? O quê? Porque muitas vezes a gente não para pensar um pouquinho, né? Para pensar como é que eu estou, né? O autoconhecimento, como o versículo hoje falou mesmo, a gente tem que cuidar do nosso coração. Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo nas minhas amizades, no meu relacionamento conjugal, na empresa onde eu trabalho, né? Com meus filhos, como é que estão esses relacionamentos? Como é que está meu relacionamento com Deus? Né? Então, alinhar as expectativas antes do ressentimento, que tem a ver a questão das expectativas com o segundo vídeo, né? E ajustar os limites antes do esgotamento. Como eu falei, a gente vai aguentando até uma hora a gente, não aguento mais, está super esgotado. E para reverter esse quadro, ele fica muito mais pesado, muito mais difícil. Pode passar, gente. E relacionamentos desequilibrados, eles roubam a energia, eles confundem as emoções, eles enfraquecem a fé e distorcem as decisões. Né? Quantas vezes, né, a gente está no momento de ir para a igreja, né, lá para a missa, para a igreja, para fazer um culto, ou o momento de ter uma meditação, uma leitura da Bíblia, e você discute com sua esposa, com seu esposo, e aí você já perde a vontade de ler, de meditar, a gente já fica meio desorientado, né? Ou também de tomar algumas decisões, né? A gente, no trabalho, às vezes tem algum atrito no trabalho, a gente já não tem muito ânimo de trabalhar, né? Quantas vezes, né? Falem aí, quem nunca, né? Quem nunca aconteceu isso, né? É muito comum isso acontecer. A questão de relacionamentos calibrados, eles geram segurança emocional, clareza na comunicação, paz interior, que é muito, muito importante, né? E crescimento mútuo, que não só você cresce, mas todos os que estão ao seu redor crescem.
Por quê? Porque você está bem, né? Você cuidou do seu coração. A questão do coração, né? Vou trazer um pouquinho de história, que eu adoro isso, de conhecimento, né? Que antigamente a gente achava, né? As pessoas, os entendidos, achavam que as emoções se localizavam no nosso coração. Tanto é que o símbolo do amor é o coração. Mas, na verdade, é o nosso cérebro, né? Tudo se torna aqui, a nossa mente. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito o nosso autoconhecimento. Pode passar. A chave da clareza, né? Prosperidade relacional é o alinhamento entre a consciência emocional interna e decisões externas consistentes, sustentada por limites, comunicação e ambiente seguro. Essa questão de limites, comunicação e ambiente seguro, ela vai muito além do que a gente possa imaginar. A gente, quando não está num ambiente seguro, quando a gente não se sente seguro, não tem claras as expectativas do outro, né? E não tem esses limites, o nosso cérebro ele entra no modo de luta ou fuga, né? Então, como é que é como se está pisando num campo minado. A qualquer momento eu posso desagradar o outro, a qualquer momento eu posso acontecer alguma coisa que o meu relacionamento com essa pessoa vai entrar em colapso, né? Então, vamos pensar o seguinte, tanto a questão de filhos, de relacionamentos em geral, eu falo muito sobre filhos porque eu atendo muitas famílias, né? Então, quando a criança, né, os filhos, eles não têm esse ambiente seguro, né, que eles possam ter comunicação, olha, o que eu espero de você é isso, o que eu quero, você pode ir até esse ponto, daqui você não pode, porque isso aqui, até aqui é seguro para você. Então, quando tem muita clareza sobre isso, a pessoa, opa, eu estou segura. O comportamento dela vai ser um comportamento mais assertivo, tomar decisões mais assertivas. E quando o contrário disso, o que acontece? Uma comunicação totalmente desregulada, né? Os limites não são muito claros, porque muitas vezes a gente lida com os nossos limites e relacionamentos de acordo com o nosso humor, né? Ah, se eu estou de bom humor, tá tudo certo, pode tudo, tá tudo bem, tudo é alegria. Se eu não estou de bom humor, se eu estou, né, não estou bem, então tá tudo errado, eu vou brigar, vou falar. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. Não, eu preciso saber o que eu quero do outro, o que eu espero do outro, e melhor ainda, comunicar o outro, porque o outro não tem bola de cristal. Tem? Não tem. Ainda não tem. Né? Então, não tem como ele adivinhar o que você quer. Né? Então, esse ambiente seguro, limites claros e comunicação é importantíssimo. Pode passar. O que é prosperidade relacional? Né? Essa prosperidade relacional, ela é muito ampla, né? Porque a gente acha assim, prosperidade é só de dinheiro, né? Muitas pessoas têm essa mentalidade. E não, né? Prosperidade relacional é a capacidade de construir vínculos honestos, seguros, coerentes com seus valores, que é muito, muito importante, né? Se você tem vínculos com pessoas que não têm os mesmos valores, vai ter atritos, vai ter diferenças ali, né? Sem o autoabandono, né? Eu me desistir de mim mesmo, para agradar o outro, né? Sentir-se visto sem precisar performar, sem precisar, né, fazer algo o tempo inteiro, assim, estar em função do outro, e é ser verdadeiro sem medo de rejeição, né? É não andar no campo minado, como eu acabei de falar, né? Clareza e direção, né? A clareza e direção da prosperidade relacional são os alinhamentos entre consciência emocional interna e decisões externas consistentes, sustentada por limites, comunicação e ambiente seguro. Essa é fundamental, né? Se tiver algo que vocês precisam anotar, essa clareza e direção. Por quê? Porque isso aqui vai guiar o que você, os seus relacionamentos daqui para frente, vai ser um norte, vai ser uma bússola.
né? A paz mental e liberdade, né? A prosperidade relacional, ela acontece, a paz mental e liberdade, né? Significa que ter saúde emocional para atravessar conflitos, frustrações, sem se desconectar de si mesmo. É construir relações onde há espaço para registrar, para respirar, sentir e ser verdadeiro, garantindo que o relacionamento traga pertencimento, bem-estar e não apenas aparência de harmonia, né? Como eu falei no começo, quantas vezes a gente finge que está tudo bem para continuar o relacionamento, para continuar, não se estressar, para não criar conversas difíceis, né? Confrontos, né? Muitas vezes a gente acha que confronto é algo ruim, que vai causar brigas. Não, confronto é você, opa, olha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu não gostei disso, por causa disso, por causa daquilo, eu me senti dessa forma. Então, isso é um confronto. Você vai explicar para o outro que você não gostou, e o outro vai ter que absorver aquilo, né? Você vai ter que dar um tempo para o outro absorver e te dar uma devolutiva. E uma parte muito importante é que muitas vezes a gente quer a devolutiva do outro no momento em que você passa essas informações para ele. E muitas vezes ele não tem maturidade emocional para te dar uma devolutiva do jeito que você quer, né? Então, assim, às vezes ele precisa de um tempo para poder processar tudo aquilo e depois te dar essa devolutiva, tá? Muitas vezes a gente quer, exige ele na hora, não, você tem que decidir agora. E, na verdade, às vezes, ele decidindo na hora, ele vai tomar decisões que não são muito legais, né? A prosperidade relacional, ela acontece quando o crescimento interior, ela encontra espaço para se expressar nos vínculos, sustentado por método, maturidade emocional, ambientes onde o amor, ele não precisa se defender para existir, né? Então, quando a gente costuma usar sempre aquela metáfora, né? Se você precisa, se está apertado, se está desconfortável, é porque você não cabe. Então, quando o relacionamento ele está desconfortável, opa, tem alguma coisa errada, né? Essa engrenagem ela está rangindo, ela não está circulando direito, ela não está funcionando direito. Então, é hora de calibrar. E o que não é prosperidade relacional? Né? O que será? Né? Permanecer por medo da solidão, quem nunca, né? Mas se eu brigar com essa amiga, se eu, né, não querer mais ficar com essa amiga, que ela está me prejudicando, que ela está, nosso relacionamento não está muito legal, eu vou ficar sozinha, não vou ter amigos, né, enfim, com várias outras, ou o emprego que não está legal, né, eu posso ficar sozinha. Não. Então, antes de cortar vínculos, senta com essa pessoa, conversa, né, expõe as suas dificuldades, as suas limitações, o seu sentimento, como você se sente, né, com relação à questão relacional de vocês, né? Silenciar sentimentos para manter a paz aparente, né? Por quê? Onde a verdade não pode ser dita, a intimidade não cresce. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar antes, né? Então, a gente precisa ter essa intimidade, essa liberdade para falar, olha, eu não gostei, nosso relacionamento não está de acordo com a minha expectativa, eu tinha uma expectativa dessa forma, aí o outro também vai ter uma devolutiva, olha, não é bem assim, e aí a gente vai conversar. Eu sempre falo, aqui em casa a gente conversa, e é conversando que a gente se entende, porque muitas vezes a gente não, nós temos uma mania de achar que o outro vai adivinhar o que eu estou sentindo, vai adivinhar o que eu quero, o que eu preciso. Se eu não falar, porque o que eu sinto é meu, o que eu estou percebendo é meu, o que eu estou vendo é meu, não é do outro. O outro tem uma outra visão, o outro tem um outro pensamento, tem uma outra expectativa, tem um outro olhar para tudo. Então, se eu não colocar para ele o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, não vai haver mudança, né? Viver de aparência emocional. Pode passar ali. Pronto.
viver de aparência emocional, né? Por que que a gente muitas vezes vive de aparência emocional? Muitas vezes a gente olha lá no Instagram, né? A gente consegue ver muitas coisas lá, aquela família de comercial de margarina, e muitas vezes em casa é briga, é muito atrito, né? Então, fingir harmonia enquanto o coração adoece não constrói vínculo, né? Constrói distância. Então, cada um fica para o seu lado, cada um cuida de si, né? Ao invés de ser um cuidado mútuo, algo que vá fortalecer esses vínculos, né? Carregar a responsabilidade que não são suas. Isso é um ponto, assim, crucial, né? O outro é responsável pelas próprias escolhas, emoções e amadurecimento. Quantas vezes a gente toma as dores do outro, faz o que o outro precisa fazer. Muitas vezes o outro passa por alguns problemas para ele amadurecer, para ele crescer. E muitas vezes a gente toma para si, né? Quantas vezes a gente toma a dor do outro, a gente toma responsabilidades que não são nossas. E muitas vezes a gente sobrecarrega, né? A gente adoece por conta disso. Então, deixar bem claro, olha, isso aqui, essa visão é do outro, né? Isso aqui é do outro. Separar isso é um divisor de águas. Sistema de calibragem do relacionamento, SCR, né? A neurociência, a Angélica falou um pouquinho sobre a neurociência na semana passada, e eu trago aqui também, né? Neurociência e relacionamentos. A neurociência é o estudo científico e multidisciplinar do sistema nervoso. Então, a gente entende como que ele controla esse comportamento, as emoções, cognição, memória, aprendizado, e é aplicado nas áreas de saúde, economia, educação, enfim, em tudo, né? Nosso cérebro, ele é maravilhoso, sou apaixonada pelo cérebro, e quando a gente para entender, né, muitas vezes o comportamento né, da pessoa, da criança, de qualquer indivíduo, ele é apenas a ponta do iceberg. Então, o que tem por trás daquilo ali é muito mais amplo. Se ele tem um comportamento arredio, um comportamento mais agressivo, todo comportamento ele comunica algo, né? Alguma necessidade dele não está sendo atendida. Então, o que ele está tentando mostrar que não está sendo atendida? Que necessidade ele precisa ser atendido? Muitas vezes é atenção, é se sentir amado, é se sentir seguro. Aí o nosso cérebro entra no modo luta-fuga e começa a ter comportamentos que não são legais, que não são assertivos. E aí nós caímos na armadilha. Ele quer me afrontar, ele quer fazer isso, ele quer fazer algo, né, para me machucar, né? Então, a gente precisa entender que esse comportamento ele está dizendo algo, o que ele está querendo dizer, né? Então, por isso que é preciso sentar, vem cá, você está sentindo o quê? Né? Como é que você está se sentindo? Josi, eu percebo que você está com esse comportamento, eu me sinto assim, e isso me remete a um sentimento que não é legal, eu acho que você está, com esse comportamento, você está me ofendendo, eu me sinto triste com esse comportamento. Sentar com essa pessoa e conversar, seja quem for, amigo, cônjuge, filhos, né? O nosso cérebro, ele busca segurança. E quando não existe segurança no vínculo, né, atividade de defesa, reagimos no automático, repetimos padrões antigos, né, muitas vezes coisas que já foram registradas lá no nosso subconsciente. A maturidade emocional ela acontece quando o córtex pré-frontal lidera, e não apenas o sistema emocional. Isso é fundamental. Né? O que é o córtex pré-frontal? Essa parte aqui, que é essa parte do cérebro, que é a última parte a ser desenvolvida, a ser amadurecida, que ela amadurece até por volta dos 25 anos. Então, assim, é muito tempo. Né? E muitas vezes, eu digo mais que muitas vezes, adultos, né, ainda tem essa parte que não foi amadurecida, não foi construída adequadamente, né? Então, consciência, ela precede a mudança. Então, quando você tem consciência, opa, isso aqui está me incomodando, então eu vou fazer o quê para melhorar, para, né, modificar isso. Os 5 pilares do relacionamento.
Pessoal, se tiverem alguma pergunta, por favor, tá? Pode levantar a mão, vamos comentar. Às vezes, eu engato a primeira e vou. Tá? Vamos lá. Sistema de calibragem do relacionamento, né? Primeiro pilar, clareza emocional. O que eu sinto, por que eu sinto e em que contexto. Isso também é incrível. Eu costumo sempre falar como eu me sinto, né? Como eu, Josi, me sinto, como eu sinto o outro, como é que o outro está? E como é que eu me sinto com o outro, né? Como é que é a minha relação com o outro? O outro, ele me agrada? Ele faz eu me sentir tranquilo? Entende? Então, a clareza emocional, ela ativa o córtex pré-frontal, reduz reações impulsivas e devolve escolhas ao vínculo, né? Sem clareza, o relacionamento vira repetição de padrão, como a gente acabou de falar, né? Então, o que é meu, o que é do outro, né? Então, essa autorresponsabilidade, ela precisa ser muito bem definida, e os relacionamentos adoecem porque não se sabe o que é do meu e o que é do outro, e vira uma bagunça, a gente, né, não sabe, é igual uma casa, né? A gente, a cozinha, as coisas, as roupas, né? Se não tiver tudo no lugar, a gente não consegue achar, a gente se perde, né? Então, precisa ter limites, né? Aqui é só os potes, aqui é só as panelas, aqui é só os pratos, né? Então, a gente precisa se organizar para, quando precisar de alguma coisa, saber onde está. Então, isso é autorresponsabilidade, o que é meu e o que é seu, e o que é nosso, né? Tem coisas que são nossas mesmo, né? Então, o terceiro pilar é a constância e ambiente seguro, que a gente já falou, né? Que o cérebro, ele, quando está seguro, ele vai ter um comportamento muito, muito mais assertivo, né? Brené Brown, eu gosto muito dessa autora, ela fala que conexão verdadeira, ela exige coragem e prática diária, né? Coragem para falar o que está magoando, o que está ruim, né? Pode falar, Tiago, por favor. Ô, Jus, bom dia. Bom dia, querido. Eu queria tirar uma dúvida na questão do ambiente seguro. Uhum. Às vezes eu tenho a impressão de que assim, a gente cria um ambiente seguro, mas para o outro, vou botar num contexto geral. Eu vejo assim muito nos nossos filhos, Sim. né? Às vezes esse ambiente seguro que a gente cria, na cabeça deles, o ambiente seguro é outra coisa. E isso acontece mesmo, ou a impressão minha? Porque às vezes eu vejo assim, o ambiente seguro para eles é um lugar onde eles possam falar o que eles querem, e a gente vai falar sim, vai concordar e vai dizer meus parabéns, é isso mesmo. Aí às vezes a gente vê assim, olha, eu não posso botar um ambiente seguro em que eu concordo com tudo. Eu quero que eles falem, mas eu quero que eles ouçam também. Isso procede? Tem alguma técnica, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente sempre costuma ilustrar, né? Quando eu atendo as famílias, eu costumo ilustrar, que é igual um elástico, né? Questão de fios, né? O elástico, ele sempre está esticado, ele tem um formato. Até não trouxe agora, porque eu não sabia que ia falar sobre isso. Então, ele tem um formato, né? E quando se é criança, bebê, é muito mais fácil de você colocar os limites, desenvolver esse ambiente seguro, né? Que ele vai, geralmente, eles obedecem tudo que a gente fala, né? Então, a gente consegue mantê-los em segurança. Quando eles se tornam adolescentes, esse ambiente seguro, ele vai se ampliar um pouquinho, né? Então, mas ele não pode romper, porque se ele romper, ele quebra esse ambiente seguro. Explicar para eles que o que você quer não é controlar a vida deles, mas quer mantê-los em segurança. E muitas vezes o jeito que a gente fala, né, pode gerar insegurança ou gerar um mecanismo de confronto mesmo, né? Como se você estivesse confrontando ele. Você não quer porque você
quer ser o mandão da casa, né? E, na verdade, não. Então, você vai criar, tem várias estratégias para modificar essa conversa, né? Porque a maioria das vezes não é o que eu falo, mas é como eu falo. Eu posso dizer um monte de coisas, mas o jeito que eu falo, ele traz um peso muito grande. E te digo mais, o jeito não verbal também fala, né? Nosso comportamento não verbal, né? Eu tinha um aluno que era muito querido, e ele era assim muito ríspido no falar, as coisas, ele falava assim, eu chegava para mim e dizia, prof, eu te amo. Opa, como assim ama? Parece que está brigando comigo. Mas é o jeito de falar dele, né? Então, muitas vezes a gente tem um jeito de falar que não o outro vai ficar se sentindo inseguro, tá? Não sei se eu consegui te explicar, mas muitas vezes tem várias técnicas, tá? Várias técnicas que a gente pode estar usando para ter essa abertura e esse ambiente seguro. É ter realmente a criança, o adolescente, os filhos, ter esse direito de vez e voz para falar, né? E a gente também ter essa clareza para poder contornar a situação. Olha, eu entendo que você se sente assim por conta disso, 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 porém, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, 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 e aí você já começa a explicar para ele o que vem lá na frente, porque nós adultos, já te dou a palavra, Jorge, a gente vê como se fosse um farol de luz alta, né? Quando você está viajando à noite, você consegue ver com a luz alta lá na frente, não é? Né? O que está acontecendo a alguns metros de distância, né? E as crianças, nossos filhos, eles têm a luz baixa, né? Só daqui a um pouquinho, eles são muito imediatos, né? Então a gente precisa explicar para eles, olha, eu estou vendo lá na frente pode acontecer tanto isso, isso e isso. Tá? Pode falar, Jorge. Um complemento sobre essa circunstância que o Tiago trouxe, que ele está trazendo, pelo menos na minha ótica, né, o relacionamento de pais e filhos e o relacionamento de filhos e pais. E aqui, eu gosto muito dessa parte, porque cada um de nós aqui teve um tipo de educação, teve uma forma de criação, e eu também tive a minha. E a minha, ela teve uma liberdade diferenciada. E quando eu escuto, por exemplo, o Tiago trazendo essa informação, eu penso da seguinte forma: desse ambiente de segurança, desse ambiente seguro, eu imagino o seguinte: eu não tenho pais hoje, mas tive no passado. Mas se os meus pais estivessem vivos, qual que seria o ambiente seguro que eles entenderiam como seguro para a minha vida de hoje? E qual que seria o ambiente seguro que eu hoje entendo para a vida dos meus filhos, que hoje têm 6 anos, e esse ano fazem 7, e ano que vem fazem 8. Qual que é o tamanho dessa suposta liberdade que eu vou precisar ir liberando ao longo dos anos? Por que eu estou comentando isso? Porque é o seguinte, os pais, eu depois que me tornei pai, entendi o que muita gente falava anteriormente, que dizia assim, não, quando tu for pai, tu vai saber. Porque a gente tem um sentimento que a gente não consegue explicar pelos nossos filhos, pela nossa cria, né? E parece que os filhos sempre serão filhos. Eles sempre serão pequenos. Eles parecem que nunca vão estar prontos para o mundo, porque o mundo está sempre em evolução, o mundo está sempre em transformação. E a gente, muitas vezes, com um sentimento de medo, é por isso que é interessante o que a Brené Brown trouxe aqui, a conexão verdadeira exige coragem e prática diária. Então, eu estou trazendo isso para o meu pensamento de pai, tá? A Bíblia traz para a gente que os filhos são como flecha na mão do valente. E o que eu trago isso para a minha vida? Se eu pegar um arco, uma flecha e eu puxar, quanto mais eu puxar o filho para mim, mais quando eu soltar, mais longe ele vai. Então, quanto mais eu trouxer ele para dentro do meu mundo, dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu entendo como sendo realmente verdadeiro,
para que ele possa levar isso, e isso não o transforme em algo que eu não quero, melhor. Ou seja, quanto mais eu conseguir passar, e não quanto mais eu prender ele aqui, porque uma hora eu vou ter que soltar. Então, eu captei essa informação que o Thiago trouxe e quis trazer isso daqui, porque eu, por exemplo, fui um desbravador da minha família. Eu fui uma das pessoas que saí de casa para desbravar o Brasil, para desbravar o mundo. E se provavelmente os meus pais fossem vivos na época em que eu saí, eles iriam dizer para mim o quê? Não, meu filho, não vai, é perigoso, não, isso daí talvez possa acontecer tal coisa assim, assim. Então, mas para mim era o meu momento de começar a realmente bater as asas, né? Então, essa dosagem, né, que a gente tem como responsabilidade de estar ali todo o tempo colocando um pouco de corda, tirando um pouco de corda, colocando um pouco de corda, tirando um pouco de corda, é um pouco dessa coragem e dessa prática diária que a gente precisa ter, claro, num relacionamento pai-filho, filho e pai. Beleza? Isso mesmo. E também, assim, ó, a gente tem que criar filhos para não precisarem da gente. Um dia eu falei isso para uma mãe e ela chorou, né? E é assim, eles têm que vir para a gente porque eles querem, porque eles têm esse vínculo, né? Mas não porque eles precisam que a gente pegue na mão deles e vá, né? Enquanto eles tiverem esse ambiente seguro, né? Filho, eu estou aqui para o que deve vier, mas você caminhe com as suas próprias pernas, o mundo é seu, né? É bem interessante essa questão do que o Jorge trouxe. Quando os pais se tornam inúteis, é sinal que a criação deu certo. É verdade. Isso é perfeito, é muito, muito verdadeiro isso, né? Comunicação consciente, né? Essa questão de falar com verdade, escutar sem defesa. Escutar sem defesa é fundamental também, porque muitas vezes a gente está ouvindo o filho, quem quer que seja, já elaborando a resposta, né? A gente não dá tempo nem do nosso cérebro acomodar aquela informação, a gente já está elaborando uma resposta, né? Ouvir, aquela escuta ativa. Não, é verdade, né? Às vezes meu filho traz coisas assim, nossa, que se eu fosse dar uma resposta na hora, eu ia xingar, eu ia brigar, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode ter acontecido isso? Né? Aí eu pratico a escuta ativa, verdade, conta mais, o que aconteceu mais? Vamos lá. E aí a gente faz, elabora, e às vezes as coisas não são bem como a gente imagina, e se a gente, né, parte para uma resposta muito imediata, a gente pode até quebrar os vínculos e ele não trazer mais essas informações para você, né? Limites saudáveis, até onde eu vou sem me perder, o que eu tenho que fazer, muitas vezes a gente se anula para agradar o outro, para fazer o outro feliz, né? Relacionamentos saudáveis, eles exigem limites claros e escolhas maduras. Joyce Meyer fala, né? Ela tem um livro muito, muito incrível que é Raízes do Medo, se não me engano é esse tema. É um livro maravilhoso que ele fala sobre relacionamentos, né? Não é porque ela conta a história quando a gente bate o dedinho no móvel, né? Dói muito. O que a gente faz? A gente recolhe, né? Faz um carinho, vê se machucou, cura, né? E depois volta a caminhar de novo. Pode ser que bata de novo? Pode ser, né? E assim são os relacionamentos. Pode ser que você se machuque, alguém machuque você, pode ser que você se frustre em algum relacionamento, pode ser, com certeza, né? A vida segue. Mas você não pode deixar de ter relacionamentos, você não pode viver sozinho, você tem que sempre tentar. E aprender com esses relacionamentos, né? Então, a gente chegou naquela matriz da prosperidade, né? Aquela matriz lá que o Jorge falou para vocês pegarem um papel, uma caneta, e nós vamos tentar fazer agora. Cada um vai fazer do seu jeitinho, né? Vamos pensar um pouco, o que você pode fazer neste momento, né? Para regular, para calibrar os seus relacionamentos, né? Primeiro, identificar o relacionamento que mais consome energia hoje, né? Porque quando se tem um relacionamento que não está legal, ele consome energia. Você precisa de muita energia para estar do lado daquela pessoa, para agradar aquela pessoa,
para fazer coisas, né? Então, você desprende muita energia, né? Pode ver que, às vezes, dependendo do lugar que você vai, ou você volta cansado, né? Exausto, né? E observe seu padrão, né? Se você se cala muito nesse relacionamento, se você explode, ou se você se afasta, como é que você reage, né? Aquela questão, como eu me sinto, como eu sinto o outro, e como eu me sinto com o outro, né? Anote isso, né? Vai anotando que sentimento que você está sentindo agora, o que você está sentindo, né? Então, você vai percebendo, né, que tipo de atitude você pode repetir o que, Tiago? Pode. Não, aqui travou na hora que tu estava falando. Como eu me sinto, aí a parte do outro deu uma travada Como eu aqui. me sinto, como eu me sinto com o outro e como eu sinto o outro. Porque parecem coisas similares, mas não são cada, né? Como é que eu me sinto com o outro? Porque pode perceber que tem pessoas que a gente chega perto, a gente fica mais retraída, mais medo de falar, né? E tem gente que você está perto, você fica muito tranquilo, muito, né? Dá risadas, pode falar o que quer, que a pessoa não vai se magoar. Tem pessoas que você faz uma brincadeira, ela já, opa, não, né? Já se sente ofendida. Então, é preciso perceber-se na questão, né, como eu sinto o outro, como eu me sinto e como eu me sinto com o outro. O que agendar, né? Conversas difíceis. Muitas vezes a gente precisa agendar, colocar na agenda mesmo. Olha, tal dia, tal hora, eu vou sentar com aquela pessoa, com meu cônjuge, com meu filho, com o patrão, com o amigo, vou ter aquela conversa difícil. Olha, e quando começar essa conversa difícil, não começa atacando. Olha, você está com esse comportamento. Olha, você está fazendo tal coisa. Você vai se sentar com ele e vai dizer assim, olha, Josi, eu estou sentindo que você está distante, que você é, tendo comportamento que tem me deixado triste, tem me magoado, tenho ficado preocupada com esse comportamento. Eu estou vendo por este ângulo. É verdade? É isso mesmo que está procedendo? Eu estou percebendo que você não está contente com tal coisa, né? Primeiro você traz para você. Aí a pessoa vai dizer, não tem nada a ver, ou eu só estou passando por um momento difícil na minha vida e não tem nada a ver com você, desculpa se aconteceu isso, já pronto, já se dissolve aquelas coisas que a gente vai colocando na cabeça, né? Se a pessoa tem um tipo de comportamento, aquilo ali você vai levando para o coração, e é uma bola de neve. Daqui a pouco a relação fica insustentável. E você poderia ter minimizado isso sentando com ela e conversando, olha, eu estou me sentindo dessa forma, né? Como isso procede, né? Eu percebo que está acontecendo isso, sem acusar o outro, olha, você está terrível, você está demais, esse teu comportamento está... Não, eu me sinto assim, procede, é assim mesmo, né? Momentos de escuta, né? Aquele momento de escutativa, você me conta mais o que está acontecendo, e aí você vai alinhando as suas expectativas, né? Para os filhos, a expectativa é muito importante. Eu espero que você faça isso, 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 que o teu comportamento seja esse, né? Porque se a gente não explica, ele não vai saber, né? Ele vai dar o que ele pode nas condições que ele tem, né? Tempo de cuidado com você e não entrar no esgotamento, né? Nos vínculos, né? Então, assim, ó, ter tempo para você, esse autocuidado é importante. Anota na agenda, tal dia, tal hora, eu vou dar uma caminhada na praia, eu vou dar uma caminhada, né, sair para pensar um pouco, né? Isso é importante, porque o nosso cérebro ele vai colocando as coisas no lugar, né? O que delegar, né? O que não é meu, que é responsabilidade do outro. Então, fazer essa divisão, né? Organizar ali a cozinha, como eu falei, né? Os pratos num lugar, as panelas no outro, os potes no outro. Então, você vai começar, que não é meu, que é do outro. Vamos organizar as coisas, né? E o que eliminar, né? A culpa, né? Porque muitas vezes a gente se culpa demais, né? Principalmente quem é filho mais velho, né? Tem a culpa parece que tudo é culpa sua, tudo é, né? E quem
tem mais ou menos a minha idade, né? É um pouquinho mais velho, sabe que a nossa educação foi diferente. Então, traz muito essa culpa. Eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que ser guerreira, eu não posso mostrar fragilidade. Não, eu tenho que ser eu mesma, né? E tentar fazer com que isso saia da sua vida, porque aí você vai ter um relacionamento de sucesso. E o que você sonha em viver nos relacionamentos define o caminho, a calibragem emocional, o cuidado diário que impede que o amor que impede o amor de se perder no percurso. Então, quanto mais você ter essas conversas difíceis mesmo, né? Sentar e regular calibrar esse sistema, né, dos relacionamentos é importante, porque a gente não aprendeu isso, a gente não aprende isso, né? Hoje em dia eu percebo que está se perdendo cada vez mais essa questão de relacionamentos, de ouvir, de sentar, né? A gente quer muito julgar, a gente quer muito apontar o outro, né? É ouvir, tá, o que mais? Você está se sentindo assim? Muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa está se sentindo de uma forma que está fazendo mal para ela, né? O meu comportamento está afetando ela e a gente não sabe. A gente está fazendo porque acha que está certo, mas está afetando o outro. Então, quando a gente senta e conversa, alinha calibra os relacionamentos, aí as coisas fluem. Aí você vai ter mais ânimo na questão financeira, né? Você vai ter mais ânimo para espiritual, para as outras áreas, para o desenvolvimento pessoal, para buscar mais como é que eu sou, o que está acontecendo comigo. Então, vai calibrar todas as outras áreas. Isso é muito, muito importante. E sempre lembrando, primeiro eu tenho que me amar, como é que eu vou fazer? Né? Quem eu sou? É importante a gente saber, né? Eu tenho as minhas limitações? Ok, tenho muitas limitações. O que eu vou fazer com essas limitações? Eu posso evoluir? Sim. Eu posso mudar algumas coisas? Sim, né? Mas eu tenho as minhas limitações. Então, a gente vê o que dá para evoluir, o que eu tenho que aceitar, o que eu tenho que passar para o outro. Olha, eu tenho esse defeito aqui, eu tenho essa limitação aqui, eu tenho isso, né? Passar para o outro que eu tenho algumas limitações é importante, porque o outro tem as expectativas dele. Aí, se eu não atinjo essa expectativa, algo sai errado. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Maravilha, Josi. Obrigado aí por essa contribuição gigantesca sobre os relacionamentos. E falar de relacionamentos é bem amplo, né? A gente não ia conseguir esgotar toda a temática de relacionamentos aqui em 1 hora e meia da nossa Masterclass. Mas tudo aqui vai seguir nos nossos grupos, na nossa comunidade, nas nossas conversas. Podem ficar à vontade para chamar a Josi para bater um papo, para conversar. E ela trouxe aqui essa frase, né? Escolher coragem em vez de conforto muda tudo. Não só nos relacionamentos, mas em todas as engrenagens da nossa máquina da prosperidade. Ter a coragem de realmente querer movimentar essa engrenagem realmente faz toda a diferença no nosso ponto de vista, né? Então, nos relacionamentos, eu digo que é um pouco mais intenso, porque é através dos relacionamentos que você vai conseguir se conectar com as outras engrenagens, né? E o que a Josi trouxe agora há pouco, ali nos pilares e no sistema também de calibragem, para mim é muito impactante, porque quando você está, por exemplo, em um relacionamento matrimonial, marido e mulher, esposo e esposa, se vocês estão com um alinhamento de expectativas muito bem definido, é muito mais simples de quando acontece um ruído de comunicação, você ir lá na expectativa e olhar que talvez ela tenha tentado dizer aquilo, ou ele tenha tentado dizer aquilo outro, porque vocês estão alinhados em termos de expectativas, em termos de direcionamento, em termos de clareza de caminho. E eu penso que esse alinhamento pode ser feito com todos os teus relacionamentos,
O teu relacionamento com o dinheiro, por exemplo. Se você tem muito bem alinhado a expectativa de economizar X por mês, economizar X por ano, ganhar X por mês, ganhar X por ano, investir X por mês, investir X por ano, se você tem essa clareza e essa expectativa de alinhamento de relacionamento com você, com as suas finanças, com certeza quando você estiver saindo um pouquinho desse alinhamento, você vai pegar o seu alinhamento e vai ver, não, eu tinha que ter investido X reais esse mês, poxa, eu não investi. Então é o sinal que eu vou ter que economizar um pouco mais no mês que vem para poder investir um pouco mais no outro mês. Da mesma forma, o seu relacionamento com Deus, por exemplo. Se você consegue ter a clareza de ter um alinhamento muito, muito claro com Deus, um alinhamento muito direto com Deus, vai ficar muito mais difícil você sair daquele percurso. E isso você tem que fazer diariamente, como a Josi veio trazendo aqui incansavelmente, né? Diária, prática diária, prática diária. Vi muito essa palavra diária aqui dentro das descrições das informações, porque o relacionamento é uma prática diária. Você com você mesmo, como é que está o seu relacionamento, o seu alinhamento com você? Você está cumprindo ou descumprindo os teus princípios? Você está cumprindo ou descumprindo os teus valores? Aquilo que realmente está dentro de você. Porque muitas vezes, isso aconteceu comigo, tá? Eu cheguei a trabalhar em ambientes onde, dia após dia, eu estava descumprindo os meus princípios, os meus valores. E isso me afetava de uma forma que eu não tinha noção. Depois que eu fui entender essa questão de relacionamentos, é que eu fui perceber o quanto que eu estava me desgastando naquele tipo de trabalho. E talvez esteja acontecendo com você, por exemplo. Talvez você esteja com um objetivo através daquele trabalho, mas ele não vai ser o último trabalho da sua vida. Ele tem um período, aí tudo bem. Você tem uma expectativa sobre aquele trabalho. Agora, se você não tem esse alinhamento com todas essas áreas de relacionamentos, finanças, família, trabalho, Deus, consigo mesmo, ou seja, veja que são várias opções dentro de uma mesma engrenagem, que é a engrenagem de relacionamentos. Então, fortalece aí a matriz da prosperidade, relaciona tudo que você vai fazer hoje. Você vai fazer ainda hoje. Terminou aqui essa Masterclass, você vai tirar ali 15, 20 minutos para você relacionar o que você vai fazer hoje. Inclusive, eu dou uma dica aqui, Josi, para que todos aqui façam o seu perfil comportamental, né? O seu perfil emocional, para que vocês possam identificar se vocês são dominantes, se vocês são fleumáticos, se vocês são as várias variáveis aí dos comportamentos, né? Dos perfis, porque isso já vai dar um norte para você de saber como é que você se relaciona consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. E se você, por exemplo, é casado, como tem muitos aqui que também seria muito importante o seu cônjuge fazer, né, esse perfil para que você possa entender qual é o idioma que você vai conversar com essa pessoa. Isso muda muita coisa, tá? Isso muda praticamente tudo. Porque ao invés de você entender no momento que era para falar e você ficou calado, isso já muda tudo. Ah, não, esse aqui não é o momento de falar, esse aqui é o momento de deixar ela ter o tempo dela, ou ele deixar o tempo dele. Eu vou falar daqui a uma hora, Então, vocês vão entendendo qual é o idioma da relação, certo? E como alavancar os seus relacionamentos em 2026. A gente traz aqui, né, para dentro da comunidade, que você vai alavancar com método, com ambiência, com constância, com suporte e com direção. E onde é que você encontra tudo isso? Dentro da nossa comunidade, Máquina da Prosperidade, que tem método, tem ambiência, tem tem método, tem ambiência, tem constância, tem suporte, tem direção. A nossa comunidade ela entrega grupos temáticos, mentorias coletivas semanais, protocolos que são os nossos sistemas de calibragem da prosperidade, materiais exclusivos, materiais e ferramentas como o Plano da Prosperidade, a Biblioteca da Prosperidade e o Sistema de Calibragem da Prosperidade. Beleza? Quem tiver interesse de fazer parte do nosso grupo de assinantes, chama a gente aí no privado que a gente vai conseguir te conduzir para você entrar dentro dessa comunidade que só cresce. E
Quem tiver ainda alguma pergunta, fica à vontade, tá? Pode comentar, pode deixar aí no chat. No próximo sábado, a gente ainda está fazendo uma definição de qual que vai ser a nossa temática, porque nós vamos sair agora do sistema de calibragem, vamos para um outro sistema de calibragem, mas todos os meses a gente vai falar das 4 engrenagens, dos relacionamentos, das finanças, da fé e da saúde. Então, a gente vai, agora, essa semana, talvez até a gente faça uma enquete para saber qual que seria o que mais vocês gostariam de visualizar aqui na próxima semana. E a gente já deixa aí ativado para você que quando a sua mente visualiza com clareza o seu comportamento, quando a sua mente visualiza com clareza e o seu comportamento calibra cada degrau, a prosperidade deixa de ser um sonho e passa a ser o teu destino inevitável. Beleza? Então, eu vou, como a Angélica comentou aqui, vamos fazer o nosso registro aqui da nossa foto para a gente finalizar a nossa Masterclass de hoje. Passou ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas quem quiser, fica à vontade para abrir aí a câmera. Eu vou tirar aqui a apresentação só para a gente fazer o nosso registro, ficar bem bonitão aqui, todo mundo aparecendo. Aê! Maravilha. Quem é que vai tirar? A Angélica? Beleza, vai lá, Angélica. Tá todo mundo trazendo os filhos aí. Se o Thiago começar a trazer os filhos tudo dele aí, não vai caber aí nessa. Botar mais tela aí. Tchau, Angélica. Beleza, pessoal? Tenham todos aí um excelente sábado, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um ótimo início de semana. Contem com a gente dentro da comunidade. E até mais. Tchau, tchau. Aí, Jorge. Tchau, obrigada. Botar só as pequenas, que daí não cabe todo mundo. Tem que participar logo desde criança, para entender o processo.